Bom dia, pessoal. Então, hoje eu vou começar discutindo um pouco alguns conceitos do curso de mecânica quântica. Eu já mandei para vocês alguma informação aí, material para vocês lerem. E, bom, a ideia hoje é dar um panorama, um pequeno panorama sobre as coisas que aborda esse capítulo do Cohen. E, basicamente, a discussão é o conceito de estar em mecânica quântica, ¿sí? Vocês sabem muito bem que na mecânica clássica vocês perguntam para uma partícula como você está e a resposta vai ser, bom, estou numa certa posição x, y, z e momento px, py, pz, e quando você passar aquela informação de que está numa certa posição, fica completamente aberta a questão de qual seria o valor de momento, de velocidade, porque já são coisas que não tem nada a ver uma com a outra, ¿sí? Agora, na mecânica quântica, vocês perguntam para um sistema como você está, para uma partícula, a resposta vai ser, bom, estou psi de x, por exemplo, né? Tenho uma certa, estou em um estado dado por uma função de onda, e essa função de onda quer dizer que vocês calculam o módulo quadrado, e vai dar uma densidade de probabilidade para vocês medir a partícula em uma região em torno de uma certa posição x, né? Agora, uma vez que vocês dão essa função de onda, está definida qual vai ser a distribuição de probabilidades para a medição de momentos. Digamos, se é uma transformada de Fourier, vocês podem ter uma função de onda no espaço de momentos. Transformando Fourier já está todo definido e, claro, vocês conhecem muito bem que tem a complementariedade, que quanto mais localizar esta distribuição em X, mais expandida vai estar em momentos e vice-versa. Então, é diferente, digamos, tem esse tipo de informação que já estava toda contida na distribuição de probabilidades em X, e também vocês podem perguntar quanto vale a probabilidade de medir o sistema num certo valor de energia. Bom, então aí vocês podem ver a expansão da função de onda na base de autoestados de energia e calcular os coeficientes nessa expansão, e o módulo quadrado vai ser a probabilidade de medir a partícula nesse nível de energia. Então, é bem diferente e fica claro que estamos falando sempre, digamos, de diferentes, aparentemente, descrições, mas todas elas têm a informação completa, ou seja, dado qualquer uma dessas visões de cálculo, de considerar o coeficiente de uma expansão em autoestado de energia, ou considerar a função de onda, ou a distribuição de momentos, já qualquer uma dessas opções nos dá completamente informação sobre as outras. Então, isso naturalmente nos leva a dizer, bom, tem um objeto subjacente, na verdade, na descrição do estado, deveríamos ter algum objeto mais simples, mais elementar, que captura todas essas descrições. Então, na verdade, na hora de falar de estar em mecânica quântica, deveríamos ter uma coisa mais simples, digamos, que vai conter todas aquelas outras. E essa abstração é simplesmente o conceito de vetor. Digamos, o estado de um sistema é um vetor ou ket. Aí começamos com a discussão da notação de Dirac, digamos. Então, o estado vai ser um vetor, um certo espaço vetorial. O tipo de espaço vetorial vai depender dos graus de liberdade que a gente considerando para nosso sistema. E bom, essa é a questão. A gente, basicamente, é como pensar quando você tem em álgebra linear. Lembrem, tem um vetor U e é um objeto abstrato. E quando a gente quer dizer, mas que é aquele objeto abstrato? Aí uma forma de fazer isso é considerar outro objeto abstrato, que seria uma base formada por três objetinhos abstratos, e aquele vetor inicial vai ter certas coisas que você gostaria mais, que seriam coisas concretas, que seriam as componentes do vetor inicial naquela base. Agora, se vocês mantêm aquele vetor fixo e vocês mudam de base, as componentes vão mudar e vocês vão ter dada por uma transformação ortogonal. E então fica bem definido isso. Tudo bem, um vetor é um objeto que tem certas componentes, uma certa base, e tem uma certa forma de transformar, e a transformações ortogonais quando a gente muda de um sistema de referência para outro. Então, aqui é a mesma coisa. Um estado quântico, na verdade, é um ket, é um objeto que vamos dizer psi, que não tem uma referência
uma informação, quando a gente fala, bom, mas é psi de x, não, é um ket, é um vetor psi, e o que seria a função de onda simplesmente seriam os coeficientes desse vetor em uma base, e essa base vai ser uma base de estados que têm posição bem definida. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre esses estados que são meio um pouquinho fora dos estados, do âmbito dos estados usuais associados com funções de onda de quadro integrável, e vocês já sabem um pouco essa discussão. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, também da função de onda no espaço de momentos, bom, a função de onda no espaço de momentos, simplesmente essa função de onda vai ser as componentes desse vetor numa base de estados que têm momentos bem definidos, e assim por diante. Ou seja, los coeficientes de Fourier, los coeficientes asociados con las amplitudes de probabilidades para medir energias, são os coeficientes nos quais que a gente precisa para expandir o vetor na base de autoestados de energia. Então, é sempre exatamente o mesmo conceito de vetor. É um vetor, só que eventualmente, claro, dependendo do sistema, vai estar em um espaço complicado, um espaço vetorial complicado. Y esa forma de pensar en términos de vector, de Ketz, o vectores en el espacio de estados, va a ser útil no simplesmente para simplificar a notação e ter umas discussões mais agradáveis e gerais. Justamente, digamos, o que a gente vai conseguir fazer com isso é um formalismo no qual também podemos introduzir sistemas que não necessariamente têm relação com funções de onda no espaço, simplesmente. Por exemplo, esse é o caso típico do grau de liberdade de spin, que não tem nada a ver com essa distribuição espacial. Muito bom, dito isso, então a gente tem que falar um pouquinho sobre uma questão um pouco sutil. É bastante sutil do ponto de vista matemático. O pessoal na matemática passam a sua vida, alguns matemáticos, vendo como definir essas coisas com cuidado, etcétera, etcétera, mas o físico vai passar por cima de tudo isso, que basicamente a questão de quais são os estados que a gente vai considerar. Bom, são, em princípio, estariam associados a funções de onda de quadro integrável. Mas quando a gente começa a discutir, não, mas eu vou querer introduzir esses Ketz que têm associados a estados que me estão chamando aqui, Ketz que estão associados a estados com posição bem definida, então a gente tem que ver, bom, que tipo de função de onda seria essa? Bom, vocês certamente devem ter visto que é a função, entre aspas, delta de x menos a. Essa é uma função que estaria representando, ou melhor, vocês utilizariam funções aproximantes da delta de Dirac, e vocês vão ter uma função muito concentrada, e às vezes a gente pensa nesse limite, mas o limite da função não existe. Então, tem essas questões matemáticas importantes que no livro de Cohen aborda de maneira bem legal, digamos, ele faz uma discussão e no final a solução que ele dá vai ser a solução como físico que a gente sempre vai adotar, é que vamos colocar todos na mesma bolsa, ou seja, a gente não vai se preocupar por essas questões. O que se a gente, é interessante essa discussão é começar dizendo, mas qual seria essa forma mais correta, digamos, mais apropriada para escrever esse tipo de situações, digamos, de coisas concentradas. Então, aí vem, digamos, a questão o espaço dual, assim, quando a gente pensa num espaço vetorial, seja qual for, seja de estados ou quânticos, a gente pensa rapidamente no espaço dual, e o espaço dual seria um espaço vetorial formado por funcionais lineares sobre o espaço vetorial inicial, que nos levan a algún valor que está definido sobre los escalares, digamos, los escalares que a gente utiliza para definir o espaço vetorial. Ahí tenemos una forma natural de definir, dado un Ket, podemos asociar con un elemento un espacio dual, que sería una especie de producto escalar conforme de ser aplicado sobre un vector genérico. Então, dado um Ket psi, a gente vai ter um objeto no dual, que vai ser faço o produto escalar contra, em relação àquele objeto psi, do que for, digamos, do Ket que vocês considerem. Então, essa é uma funcional linear, claramente, o produto escalar tem essa propriedade de linearidade no primeiro argumento.
E, então, para todo ket, a gente pode associar bra, que seria o bra seriam os elementos que estão no espaço vetorial dual. Né? Agora, não todo elemento no espaço dual vai ser realizável como associado a um ket, por exemplo. Considera uma funcional linear que, dada uma linguagem de funções de onda, é a ordem seguinte. Bom, calcule a função de onda no ponto A. Então, claramente é linear. Se você aplica isso sobre a soma de duas funções, vai calcular na soma das aplicações. Então, obviamente é linear. E isso que vocês aí se perguntam, qual seria a função que está en ese espacio de estados, que voy a poder utilizar para realizar esa función lineal que acabé de definir vía o produto escalar. Aí vocês vão pensar um pouquinho e rapidamente vão chegar a dizer, mas aí deveria considerar a função delta de x menos a. Só que, claro, a função delta de x menos a não existe, ou seja, o matemático ficaria bastante chateado si ustedes dicen, dan esa respuesta, un físico no va a ficar absolutamente chateado. Mas é muito simples, simplesmente para um matemático, você tem uma funcional que calcula uma função em um ponto. E a gente, como físico, quer dizer, não, eu quero escrever isso como sendo realizado através de uma função, mas a gente escreve delta x menos a. A gente vai fazer isso em todos lados, como a gente sempre faz na física, em todos os âmbitos da física, salvo aqueles mais cuidadosos com esses detalhes, mas em geral não é tão fácil assim obter muita física de toda aquela discussão tão cuidadosa de diferenças entre dual e entre espaços duais e espaço inicial vetorial. Então, a gente vai fazer como sempre, vamos pensar que na verdade podemos definir kets, que são estados que têm associados com posição bem definida, a gente aplica o operador posição e vai dar um autovalor. Vamos imaginar que temos kets que tem momento bem definido, que aplicamos o operador momento e vai dar um autovalor de momento, etc, etc. Por exemplo, nesse caso dos kets de momento bem definido, na verdade, quando vocês vão pensar nas funções lineares sobre as funções de onda de quadro integrável, está perfectamente bien definido como funcional lineal a transformada de Fourier. La transformada de Fourier de una soma va a ser la soma de las transformadas de Fourier, entonces es lineal, multiplicación por escalares. Entonces, esa transforma de Fourier, ¿qué hace? Pega una función, multiplica por una exponencial, una onda plana, integra. Y ahí ustedes dicen, entonces aquel exponencial yo voy a pensar que es un estado. A funcional lineal está perfectamente bien definida, aquela transforma de Fourier, mas aquele que você chamaria um estado, na verdade, não é de quadro integrável. Então, isso sempre vai acontecer, digamos, esse tipo de objetos que não são de quadro integrável ou estão mal definidos como a delta de Dirac, na verdade são idealizações, e são idealizações muito úteis, importantes, e isso que tem que ter é bom saber esse tipo de sutileza, mas depois na hora de trabalhar a gente vai esquecer e vai para frente. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em funções de onda, depois vão acontecer certas coisas. Se a gente quer puxar a ideia de que uma onda plana, digamos, é uma espécie de um estado, aí, claro, aí vai ter problemas, não vamos poder definir, não é integrável. Então, na hora de falar, por exemplo, em espalhamento, temos uma situação de permanente espalhamento, bem, de uma partícula nesse estado vai ter uma probabilidade de ter uma transmissão, uma certa taxa de reflexão, mas isso é uma coisa de permanente espalhamento, que claro que é uma idealização. A gente vai pensar, tem um jato de partículas que está chegando, transmitindo e espalhando. Então, claro, na hora de discutir espalhamento, vamos tentar ter que discutir sensores de choque para poder obter informação física através de objetos que são ideais. Não vai fazer muito sentido dizer, não, vou fazer espalhamento e vou calcular com cuidado o que acontece se vem um pacote, o que acontece com aquele pacote, isso, no princípio, não vai ser tão importante assim na hora de discutir esse tipo de processo. Sim? Bom, essa questão de uma onda plana também acontece no laboratório, ou seja, você pega um laser
Você alguma vez vocês vão ligar o laser, alguma vez vão desligar, então não existe onda monocromática, na verdade, já que existe desde tempo passado remoto até um futuro remoto. Então, um pouquinho essa seria a discussão. A gente, a síntese seria que nessa primeira parte do curso a gente tem que ter bem claras as ferramentas matemáticas da mecânica quântica, entender que você pergunta para um sistema como você está, ele vai dizer stop sim, mas quando vocês queiram fazer alguma discussão um pouco mais detalhada do que está acontecendo, vocês vão começar a utilizar otros objetos abstractos que son bases para el espacio vectorial, podrían ser en general esas bases asociadas a autoestados de un conjunto completo de observables que conmutan. De esa forma vocês vão poder expandir cualquier estado, etcétera, etcétera. Dado vocês vão ter um produto escalar naquele espaço vetorial, dado um QEP, vocês podem associar via aquele produto escalar com um BRA, uma funcional linear, y a gente vai pensar que cualquier funcional lineal puede ser realizada a través de un QEP, mesmo que describa estados idealizados como estados con posición bien definida y momentos, ¿sí? Bien definido. Esa sería medio a primera parte que a gente está querendo elaborar, y vocês vão ter certamente dúvidas, aí vocês me mandam e-mails e eu vou responder como se fosse tipo rádio, ¿sí? Bom, até a próxima. Tchau, tchau.